venho fazendo esse trabalho nas casas há 24 anos e carinhosamente esse ano eu entrei para aqui, né? Então assim, vocês vão me ver alguns dias mais para frente. Os recadinhos de sempre, né? Normalmente eu coloco nas laterais, né, um quadrinho pequenininho, aí é onde eu vou colocar ou o nome do espírito, ou o nome do autor, ou o nome, ou referências bibliográficas. No final eu coloco as referências nas bibliografias, tá? Então é sempre para vocês entenderem que a minha palestra ela não é baseada apenas em um livro. Tem um livro que é o carro-chefe, mas tem outros complementares. Lembrando sempre que todas as referências são dentro do Evangelho e dentro da doutrina, tá? Então hoje nós vamos falar este tema aqui. Deixa eu abrir aqui. Este tema aqui, vícios, consequências para encarnados e desencarnados. Muitas vezes a gente ouve falar a palavra vícios e a gente identifica somente para o lado do encarnado. E a gente tem que lembrar que nós somos espíritos, provisoriamente estamos encarnados. Então, qualquer referência, nós sempre devemos fazer este link. Quando estamos encarnados, nós vamos ter umas certas trajetórias. Quando estamos desencarnados, teremos outra trajetória. Mas ambas se complementam, ambas são importantes para quê? Para a gente evoluir como espírito. Então, todas as vezes que a gente for estudar o Evangelho e a doutrina, a gente tem que lembrar que é mais uma sementinha para a gente crescer. Evidentemente, nós estamos falando de um crescimento moral, né? Nós estamos aqui dentro de uma doutrina que trabalha apenas a matéria. Nós estamos para trabalhar a nossa moralidade. Então, quando eu falo consequências, eu vou falar da lei de causa e efeito. Ou seja, nada acontece que não tenha uma consequência. É um pensamento de 1 segundo. Mas aquele 1 segundo vai gerar uma série de frutos. Então, por isso, quando a gente estuda a doutrina, a gente sempre é alertada para a vigilância. Vigilância em todos os momentos. No nosso falar, no nosso pensamento, na nossa atitude. Às vezes a gente escorrega mesmo. Mas a gente está aqui para aprender. Vamos estar cada vez mais conscientes. Eu era assim. Hoje eu estou fazendo o meu melhor para ser diferente. Não temos aquela ideologia que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso não é a mentalidade do espírita. Não é a mentalidade daquele que traz o Evangelho para a sua própria vida. Então, vamos olhar com carinho estes pontos que é para todos, encarnados e desencarnados. Quando eu falo encarnado e desencarnado, eu estou limitando ao planeta Terra. É o nosso planeta que nós estamos estudando. Então, vamos ver, a gente vai começar lá em Mateus 15, 1, 20. Ou seja, mais uma vez, quem já me acompanha já sempre vai ouvir a mesma frase. Nós temos que estudar a doutrina sempre buscando referência evangélica. Nós não inventamos nada. Então, tudo que é dito na doutrina tem que ter um fundamento no Evangelho. Se não tiver, não é Evangelho. Não é doutrina, é achismo.
Então, nós vamos entender que os assuntos são desde o início da nossa criação. O que muda? A interpretação. O que muda? O meu momento evolutivo. O que eu não aprendi lá atrás, hoje eu tenho oportunidade de aprender. Se eu não aprender, vou ter outras oportunidades. O que eu aprendi meia boca, agora eu posso já dar um outro passo. Então, lá em Mateus já estava nos alertando. Vamos ver? Não vou apanhar nisso aqui não, né? Vou. Já estava alertando que qualquer vício, ou seja, vício que nós enxergamos, vamos ver, uma bebida, um assalto, ou vícios que não enxergamos. Lá em Mateus está escrito, não é o que entra pela boca o que macula, e sim o que sai da boca, porque este procede do coração e o torna impuro o homem. Então, mais uma observação que a doutrina nos coloca. Nada vem de fora. Tudo está conosco. Os nossos pensamentos ruins estão conosco. A nossa vontade de não querer fazer o bem está conosco. A nossa vontade de estar na caridade está conosco. Não está fora. Fora vai ter uma interferência mínima em relação ao poder que o Espírito tem. Espírito, na doutrina, ele é sempre independente. Ele é sempre dono de si. Ele tem sempre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só para colocar desculpas nas nossas coisas. É sempre para nos dar responsabilidade. Eu sou livre para fazer tudo, mas eu tenho que arcar com as consequências. Independente de qual situação financeira eu tenho, de qual raça eu sou, da onde eu estou, independente, todos nós temos a nossa responsabilidade no nosso processo evolutivo. Então ele fala, é o que sai da boca, é isso que está dentro de mim que é impuro. Então, impureza sai, automaticamente vai gerar a lei de causa e efeito. Se eu falo um palavrão, eu estou gerando energias não muito boas. Vai surtir efeito. Mesmo que não tenha ninguém ouvindo, os espíritos desencarnados estão presentes. Então, gera consequência no encarnado e no desencarnado. Então, ele coloca muito bem isso. E aí ele fala, é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, ou seja, todo o mal. Traduzindo, é do coração que parte os vícios. Ah, vem de fora para cá. Não. Ah, eu aprendi com a sociedade. Não. Ah, eu aprendi com meu pai. Não. Tem uma visão, tem uma influência até o ponto que eu quero que tenha na minha vida. Nós vamos perceber, se a gente fizer uma retrospectiva, quantas coisas negativas nós já passamos e não deixamos que aquelas coisas negativas nos afetassem. Mas também tem o contrário. Nós já passamos por coisas negativas e deixamos que aquilo tome conta de nós em algum período, por um determinado tempo. Então, quando ele coloca todo o mal vem do coração, nós vamos olhar este coração de uma maneira figurada. Dentro da doutrina vai falar, a consciência, ela gera o que nós fazemos. Eu só vou fazer aquilo que eu já tenho conhecimento, que eu já passei,
que eu já me integrei e eu continuo. Por isso nós estamos num planeta de prova e expiação. Expiação significa que já tive a oportunidade de fazer certo e não fiz. Então, este é o lado não muito bom da minha trajetória como espírito. Isso é para todo mundo? Sim, para todo mundo. Alguém pula essa etapa? Não, não pula essa etapa. Nós estamos num planeta que as matérias são as mesmas para todos. Em intensidade, em velocidade e em utilidade diferente. Mas as matérias são para todos. Nós vamos ver aqui, visão espiritual do vício. Dentro da doutrina vai falar exatamente o que está lá em Mateus, porém com a linguagem da nossa época, a linguagem do Consolador. Jesus falou, vai vir um Consolador e este Consolador vai esclarecer tudo já que eu já falei, dentro das possibilidades do seu momento evolutivo. Tudo é esclarecido pelo Consolador. Consolador, doutrina e espírito. Não é Allan Kardec, não. Allan Kardec é o codificador. Foi aquele que fez essa transmissão de mensagem. Mas a doutrina que é o Consolador. Então, dentro da doutrina vai falar, não é o corpo que torna o homem vicioso. Já ouviram aquela desculpa, a carne é fraca? Todo mundo já ouviu, né? Todo mundo já ouviu. Não, a carne não é fraca. A carne é inerte. A carne obedece ao espírito. Não é a carne que vai falar com o espírito que vai fazer. É ao contrário. Mas nós viemos de uma cultura, né, que nos dava a brecha de colocar a desculpa na carne. Ah, é porque eu estou cansado que eu vou beber. Ah, é porque eu estou alegre que eu vou beber. Então a gente coloca sempre na materialidade. Nós estamos estudando uma doutrina que vai nos lembrar, somos espíritos. Então, o que vai falar? É o espírito que reencarna com as suas tendências. Nós, espíritas, não acreditamos em acaso, coincidência. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que nós todos já temos uma bagagem que ora a gente usa 10%, 20%, 40%, ora a gente aprende mais coisa e assimila mais coisa e coloca mais coisa na bagagem, mas a gente não acredita que eu fiquei hoje com câncer. Não, não existe isso. É tudo uma série de consequências, de atos, de pensamento que vem se apresentando, às vezes, de várias reencarnações. Então, tudo aquilo que eu tenho facilidade hoje, não é à toa. Se eu gosto de matemática, na minha casa todo mundo gosta de direito. Uai, deveria gostar de direito. Não, eu sou individualidade. Então, eu trago tudo que eu já passei, que eu já vivi, que eu já penei, todas as reencarnações. Faz parte da minha constituição espiritual. Né? Então, coloca as tendências. O que nós trabalhamos dentro da doutrina? O tempo todo para eliminar tendência e acrescentar virtude. Tendência é tudo aquilo que eu faço de uma maneira automática, sem pensar, sem me responsabilizar por aquele ato. A virtude é todo o bem que eu já fiz
e que já está introjetado em mim como espírito. Um espírito que já vem trabalhando pela caridade, pelo amor, pela benevolência, jamais vai entrar numa reencarnação e vai ser aquele que vai fazer um holocausto. Jamais. Porque ele já trabalhou, ele já está no caminho que não tem mais essa necessidade de se estar no mal. Então, as tendências que nós temos são exatamente o que? Os nossos vícios. Que muitas vezes a gente, esconde. Que muitas vezes a gente finge que não sabe, mas a gente sabe. As nossas tendências são visíveis para nós mesmos. A gente esconde do externo. A gente esconde da sociedade, a gente esconde até da família, mas a gente não esconde de nós mesmos, nem muito menos da espiritualidade. A espiritualidade sabe tudo, né? Então vamos ver aqui, essas tendências elas vão se manifestando. Quanto mais a gente ficar atento para trabalhar essas tendências e reformar, o que a doutrina fala? Reforma íntima. Melhor eu estarei praticando o evangelho. Nem precisa falar. É fácil, é difícil. Depende de cada um. Tem certas coisas que eu vou ter mais facilidade em trabalhar as minhas más tendências. Mas o importante é eu estar trabalhando para ir eliminando essas más tendências. Eu não posso ficar esperando. Um dia eu vou me tornar a melhor mulher do mundo. Não é assim, não. Vai entrar no delírio. Vamos ver tipos de vícios. Então agora a gente vai estar dentro exatamente do nosso tempo. Até aqui tá tudo bem? Dá para entender? Beleza? Então vamos lá. Tipos de vícios. Então, para ficar uma forma mais didática, eu dividi, né? Eu coloquei encarnados e desencarnados, falando das consequências de ambos de uma forma bem mais objetiva. Então, vamos ver. Tipos de vícios para tipos de vícios para o lado físico. Eu não vou entrar muito em detalhes, que qualquer um sabe, né? Mas eu trouxe alguns exemplos. O alcoolismo, o tabagismo, a glutomia. A glutomia é o excesso de comida. É a pessoa que come de uma forma exagerada. Sexolatria e toxomania. Os vícios para o encarnado, né? Então, os vícios físicos, esses a gente sabe. Vamos ver os vícios físicos morais. É o que nós trabalhamos dentro da doutrina. Todos nós temos estes que vão ser apresentados aqui. Eu não tenho. Tem. Eu posso até não estar manifestando, porque a gente sabe que a programação de uma reencarnação, ela tem determinados pontos que naquela encarnação vai ser trabalhado. Então, eu posso ter todos eles, mas eu posso vir nessa encarnação para trabalhar 2, 3. Isso quer dizer que eu não possa trabalhar os outros? Não. Mas a emergência, a prioridade nessa encarnação, 2, 3, 4. Quais são? Olha lá. Esse tal. Esses são os nossos vícios morais. Ou seja, nossas mazelas, as nossas discussões internas, os nossos mal-estar, as nossas doenças, as nossas famosas crises, né? Tudo está direcionado a quê? Vícios morais. Encarnado está assim, mas
Tem poucos que querem estar trabalhando a sua moralidade. Emmanuel fala, a responsabilidade básica de todo encarnado é trabalhar a sua moralidade. Depois vem o resto, né? Então a gente vê orgulho, inveja, avareza, impaciência, egoísmo, apego ao poder, agressividade, negligência, fofoca, ciúme, intolerância e ociosidade. Olha o nosso cardápio de opções. Por isso nós temos várias e várias reencarnações, porque é praticamente impossível trabalhar isso tudo em uma encarnação. Então, por misericórdia divina, é dosado, né? Vem com prioridade. Nessa existência, vamos colocar lá o espírito que vai chamar Rosário, vai trabalhar esse. Para facilitar a nossa evolução. Então, nós temos sempre a misericórdia divina nos impulsionando para o crescimento. Não importa, a minha vida é muito difícil, a minha vida é cheia de obstáculos. É cheia de obstáculos porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Não tem saída. Para nos melhorarmos, para nos construirmos espíritos melhores. Por isso a gente está tentando, sendo candidato a ir para o outro nível, mundo de regeneração, onde já não vai ter tantas provas e expiações, mas ainda teremos o nosso mal batendo na porta lá. Não vai ser tudo lindo, maravilhoso, não. Vamos ver. E aqui nós vamos ter a contribuição lá em Coríntios 6.12. A gente viu que a gente tem um menu de tendências negativas. E lá já em Coríntios estava falando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso ter inveja? Posso. Eu posso ser fofoqueira? Posso. Eu posso ser avarenta? Posso. Mas será que eu devo ser? Será que eu hoje, já tendo esse conhecimento, porque dentro da doutrina nós não precisamos de doutores da lei, mas dentro da doutrina nós falamos o quê? Quanto mais conhecimento, mais a gente vai acrescentando responsabilidade no nosso dia a dia. E aí a gente pega o gancho lá no Evangelho. Aquele que muito tem, muito será dado. Aquele que não quer trabalhar, o pouquinho que tem vai ser tirado. Para aprender que tudo vem do esforço, tudo vem da vontade. Então eu tenho um vício até o momento que eu quero. Se eu não quiser, eu tenho condição de eliminar. Pelo menos, se não for 100% nessa encarnação, amenizar. Já estarei fazendo meu trabalhinho de casa. Nada, nenhum trabalho no bem será invalidado porque eu não consegui 100%. Não existe isso. A justiça divina, ela é bem pontual. Nós vamos ter exatamente a proporção do que nós fizemos. Né? E aí, neste mesmo item, tem a continuação. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nós percebemos que os nossos vícios, muitas vezes, eles tomam conta da nossa vida. Eles têm uma força tremenda. Eles têm um domínio em cima de nós, sendo que não é necessário isso. Porque eu, como espírito, eu tenho condição de acalentar, destruir qualquer coisa de acordo com a minha fé. E aí a gente vai lembrar outra passagem do Evangelho. Aquele que falar,
essa montanha vai sair daqui e vai para lá, dependendo da sua fé, vai conseguir. Então, depende sempre, novamente, retornando a nós mesmos. Então, aqui nós temos quatro itens que Joana de Anjos vai falar para nós, dentro deste item de Coríntios. Eu quero uma coisa, eu posso essa coisa, eu devo essas coisas. Qual as consequências dessas coisas? Eu quero comprar um tênis. Eu posso? Eu tenho esse dinheiro? Ah, não, eu tenho cartão de crédito. Tá, mas o cartão de crédito você consegue pagar? Porque o cartão de crédito não é milagre. O cartão de crédito ele vai ter um dia que ser pago. Ah, eu não posso. Então, eu não devo fazer esta dívida. É a racionalidade. Ah, então eu não posso ter nada na minha vida? Pode, dentro do seu limite. É isso que a fé raciocinada, ela nos traz. Ela nos traz paz, ela nos traz consolo, porque ela coloca limite dentro da nossa materialidade. Eu, por enquanto, não posso viver numa casa lá no Mangabeiras. É a minha realidade. Então, a minha fé vai falar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir, eu tenho que alavancar ferramentas para chegar a este sonho e este sonho não transformar em delírio. Vamos ver consequências. Consequências físicas para o desencarnado. E agora a gente vai precisar da cabecinha de vocês. Desencarnado tem corpo? Tem ou não? A maioria nem falou, né? Espírita não pode ser assim, viu? Espírita tem que se posicionar. É sim, sim, não, não. Eu posso até falar errado, mas eu tenho que me posicionar. Espírita tem que estar sempre atento. Físicas para o desencarnado. Olha como que a gente tem que perceber o nosso estudo. Nós temos que sempre voltar lá no Livro dos Espíritos. Ele é o nosso lema. Olha as pessoas que falaram, muito obrigado, apesar da resposta estar errada. Olha o que está escrito aqui. Consequências físicas para o desencarnado. Vocês conhecem essa figurinha aqui? É básico, né? Para quem está começando a doutrina agora, eu dou um desconto. Mas para quem já está, já tem que estar com essa figurinha na testa. Olha aqui. Fomos criados assim. Deus nos criou assim. Com o passar das nossas experiências, nós vamos acrescentando em cima disso, nós vamos formando o nosso corpo, que se chama corpo espiritual, corpo fluídico ou... Muito bem. Então, nós temos um corpo. Com a necessidade desse corpo espiritual, do perispírito desenvolver, nós temos necessidade de passar por experiências materiais. Um corpo. Então, nós não surgimos assim nesse corpinho, não. Para conseguir isso aqui, várias e várias e várias encarnações. Ou bem ou mal, eu trabalhei bem ou trabalhei mal, é para conseguir isso aqui. Então, nós temos, é isso aqui, ó.
o corpo espiritual. Quando a gente desencarnar, essa rosária para o espaço. Quem fica? Perispírito. O que dentro da mediunidade a gente fala individualidade. Ou seja, eu continuo existindo, porém eu volto para a minha forma original. É isso aqui. Tá? Então, todo mundo agora tem que saber. Quando eu perguntar, ou quando alguém perguntar, vocês têm um corpo? Temos. Mas eu tenho outras vestimentas que se chama Rosária, João, Manuel, que eu fui N encarnações. Porque nós sabemos que nós somos espíritos velhos. Já tivemos N encarnações. Não existe espírito novinho na Terra, não. Então, vamos ver, consequência. E aí a gente vai pedir a explicação de Leon Denis. Leon Denis vai falar que as consequências físicas para o desencarnado, como eu falei lá no início, é diferente para a consequência de encarnado. Então, ele vai explicar muito bem. Quando a gente faz qualquer coisa a nível de pensar, agir, falar, isso tudo fica dentro do perispírito. É armazenado no perispírito, ou corpo fluídico, ou corpo espiritual. Então ele fala, qualquer coisa que a gente faz que não pertence ao espírito. O que não pertence ao espírito? O mal. O mal não pertence ao espírito. Nós viemos pelo bem, nós estamos aqui pelo bem. O mal aparece devido ao meu livre-arbítrio mal utilizado. O meu livre-arbítrio me permite criar o mal, mas o mal não é invenção do pai. Não existe na criação do pai o mal. É opção e vontade da sua criatura. Quem que é a criatura? Nós todos. Então ele fala, toda vez que a gente faz algo que não é verdadeiramente do espírito, vai acontecer o quê? Uma contração. O perispírito vai ser atingido como se fosse uma bala. Ele vai ser machucado. Ele vai ser alargado ou diminuído. Então ele fala, contração do ser psíquico, condensando, escurecendo e carregando o corpo espiritual de fluidos grosseiros. Olha a consequência daquele pensamento de 5 segundos que fulano vai me pagar, fez mal para mim. Eu não fiz nada, mas eu pensei. No pensar, você já fez. Nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento, que a gente esquece que, como espírito, o meu pensamento é vida. Meu pensamento, ele gera consequências. Mesmo eu achando que só eu que estou aqui, só eu que sei que eu desejei mal ao fulano. Não existe, não. Já faz parte do meu perispírito. Então ele fala, vai condensando e escurecendo. Então todo mal que a gente faz aqui, como Rosário, como João, como Manuel, vai estar no meu perispírito, apesar de eu estar desencarnado. Tá dando para entender, gente? Beleza. Vamos ver mais. E o segundo efeito, então tem essa contração do perispírito e tem o segundo efeito imediato. Seremos candidatos a quê? Gente, eu estou apanhando com esse negócio aqui. Seremos candidatos a quê? Às zonas inferiores. Então quer dizer que se eu fizer somente o bem, eu não passo pela zona inferior? Tá, neste plano, como Rosária, eu consigo fazer bem, eu consigo caminhar, mas eu tenho que entender que eu tenho uma história por detrás.
Então, enquanto eu tiver algum reajuste, tem a possibilidade de eu estar nas zonas inferiores. Quais são as zonas inferiores? Para quem leu o livro Nosso Lar, acha que é só umbral, mas depois no Nosso Lar nós já tivemos outras obras que acrescentou. Então, zonas inferiores: trevas, umbral, abismo. Qual que é a pior delas? Não sabemos. Mas são zonas que a gente vai passar para reajustar. É castigo? Não. É apenas um tempo para a gente realmente reavaliar as nossas circunstâncias. Na doutrina não tem aquele negócio de fez errado e vai ficar eternamente no erro. Não existe isso. Existe misericórdia. Então, nós vamos ver. Então, para o desencarnado, nós temos essas duas consequências. E agora a gente vai ver consequências físicas para o encarnado, né? O nosso estado aqui, atual. Vamos ver? Lá também vai ser a contribuição de Leon Denis. Eu não coloquei ali, mas é ele. A desarmonia instalada no espírito invigilante. Nós vamos sempre partir do princípio que todas as vezes que eu estou no mal, todas as vezes que eu estou no vício, todas as vezes que eu estou no caminho das trevas é por causa de invigilância. É porque eu não estou atento ao caminho do bem. Eu não quero entrar no caminho do bem. Eu prefiro o caminho da facilidade. O que nós chamamos dentro da doutrina de que? Porta larga. Está lá no Evangelho também. Então, todas as vezes que eu me comprometo a me tornar invigilante, eu estou fazendo uma consequência física para mim, que pode ser imediata nessa encarnação e pode estar levando para outras também. Então ele fala, o espírito invigilante lentamente viaja na direção do corpo. É claro, a minha mente, ela vai falar comigo, Rosária, através do corpo. É a maneira que a mente tem para falar com o encarnado. É a porta de entrada, é o corpo. Então vai falar através disso aqui. Então vamos ver o que mais? Revelando que o espírito já estava doente antes da manifestação da carne. Por isso que eu falei lá no início. Nós não acreditamos em coincidência, nós não acreditamos em acaso. Eu estou viciada hoje, tem uma tendência, tem uma continuidade de tendência e tem uma constância, eu querendo ficar naquele local. Então, ninguém se torna alcoólatra de uma noite por dia. Ninguém se torna fofoqueiro de uma noite por dia. Tem sempre um passado, que pode ser um passado longínquo e pode ser um passado bem mais próximo. Né? Então, sempre vai falar, o vício ele vai estar sendo apresentado no momento da máxima invigilância. Quando eu estou no auge da invigilância, aparece o vício. Quando eu estou vigilante, eu ainda tenho vício, mas eu estou trabalhando para que ele não apareça novamente. Para que ele sossegue aonde ele tem que sossegar. Então é diferente a nossa postura. E aí coloca, lá no livro Força Espiritual, vai falar a mesma coisa, porém em outras palavras. Todas as doenças nos falam sobre como está o nosso íntimo. Eu já dei uma palestra aqui sobre doença. E para nós espíritas, nós sabemos. Doença é o desequilíbrio de energias. Né? Eu não tenho uma dor de cabeça, eu não tenho um câncer, eu não tenho uma hepatite. Eu tenho um desequilíbrio que vai afetar aquele órgão mais sensível nessa encarnação.
né? Então, sempre vai ser nesse parâmetro a nossa explicação. E aí, é claro que a gente tem a mania, né, de falar, mas eu tenho o meu vício e eu quero parar, mas aí a minha família, meus amigos, meu namorado, né, me dá aquela forcinha para mim não parar. Porque a gente está assim de gente que quer que a gente, e poucas pessoas que querem que a gente eleve. Poucas. Então, lá no Livro dos Espíritos, a nossa base, lá na pergunta 645, fala: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? Ou seja, o mal não está ali, a gente, eu não tenho condição de reagir. Será que é dessa maneira? O que a espiritualidade vai falar? Arrastamento, sim, mas irresistível não. Eu posso estar numa mesa de bar, todo mundo bebendo. Eu bebendo meu suquinho. Eu bebendo minha água mineral. Mas se eu não estiver fazendo o que a turma está fazendo, eles não gostam de mim, eles não querem minha companhia. Aí você tem que ir lá na lâmina de Joana de Anjos. Eu posso tudo. Mas será que eu devo? Eu já sei que não é bom para mim. Eu quero continuar fazendo coisas que não é bom para mim, como espírito. Porque como Rosária é provisório. É só nessa encarnação que eu respondo. Nas outras, eu vou vir com outro. Vou vir homem, vou vir mulher. Não vai vir Rosária de novo. Mas o espírito é o mesmo. Então, quando ele fala o arrastamento, nós temos vários motivos para cair. Mas eu tenho que cair? Não. Por isso que eu falo, o espírito tem que se posicionar. Nós vamos conseguir nos posicionar todas as vezes? Não. Mas nós estamos exercitando a nossa liberdade com responsabilidade para não ser fantoche. Para não utilizar desculpa. Foi por causa de fulano. Não foi por causa de fulano. Porque você que responde. Quando você desencarnar, é você com você mesma. Não terá mamãe, papai, namorado, nada disso para ir lá ser seu juiz, seu advogado. Não vai ter. É você com você. Vamos ver aqui mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, porque normalmente Kardec era muito incisivo. Então Kardec tentou de uma maneira, não conseguiu um jeitinho brasileiro, vamos tentar outro. Então ele vai fazer: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos? Encarnados e desencarnados que procuram arrastá-lo para o mal? Porque também nós temos uma famosa desculpa que a gente usa dentro da doutrina, né, de uma maneira errada. Porque quando a gente vê, não é o pai da gente, não é a mãe, não é o filho, não é nada que está fazendo com que a gente caia no erro. Aí a gente inventa o quê? Eu estou cheia de obsessor. A gente pega o desencarnado para dar uma justificativa das nossas más atitudes. Então é o que está escrito aqui: a influência de encarnado e desencarnado para o mal. Então vamos ver o que a espiritualidade fala? Pode. Os espíritos só se apegam pelos seus desejos, aos que pelos seus desejos chamam e atraem para os seus pensamentos viciosos. Então nós podemos resistir? Podemos. Nós podemos combater todos os vícios? Podemos. Porque nós criamos os nossos vícios. Então, se a gente criou, a gente tem condição de eliminá-los. Então, não tem essa desculpa, não. Alguns são mais complicados, alguns são mais intensos, alguns eu estou tendo mais dificuldade. Procura ajuda. Procura ajuda. Médicos encarnados e médicos desencarnados. Procura ajuda lá fora e procura ajuda dentro de um centro espírita.
ou numa igreja, ou em algum local aonde traga o bem para dentro da sua vida. Né? Então, é o que a espiritualidade está nos falando aqui. E nós temos uma advertência quando a gente fala de vícios. Essa advertência é para todos nós, que muitas vezes a gente pode não apresentar os vícios físicos, mas todos nós apresentamos os vícios morais. E às vezes os vícios morais nos levam a praticar vícios físicos. Então, olha o que está falando. Somos responsáveis indiretamente por algum mau comportamento do outro quando nós. Porque aqui a gente vai colocar a responsabilidade do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá, mas a minha também. Porque muitas vezes sou eu o causador do vício do outro. A gente só fala de lá para cá. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha família, foi a sociedade, foi por causa do futebol. Mas a gente esquece que nós também temos condição de atingir o outro de uma maneira não muito boa. Então, coloca esta observação. Nós somos responsáveis quando nós incentivamos os vícios daqueles que estão ao nosso redor. Encarnado e desencarnado. Nós nunca podemos esquecer que nós temos essa ligação nos dois planos. Tudo que eu faço é visto por encarnado e desencarnado. Às vezes eu posso até não estar fazendo na frente de um encarnado, mas tem um tantão de desencarnado que está observando o que você está fazendo. Isso é para todo mundo? Para todo mundo. Não tem exceção, não. Então, quando a gente incentiva, como é que a gente incentiva o outro a cair no mal? A gente procura oportunidade. Então, tá lá, todo mundo faz o supermercado, né? Se não for no supermercado, na padaria. Tá lá no supermercado, na padaria, viu que tá uma promoção de cerveja. Aí o que faz? Pega o WhatsApp, passa para 300 pessoas. Aí nós vamos para o lado dos vícios morais. A gente sabe que a dona Margarida adora uma fofoca. O que eu faço? Vou lá, conto mas a senhora promete, a senhora não passa para frente? Claro que ela vai passar para frente. Se ela já tem a tendência de ser fofoqueira, você está incentivando ela a voltar a ser mais fofoqueira ainda. Não, mas eu não falei para ela passar para frente. Mas por que você escolheu exatamente a dona Margarida, que você sabe que passa as coisas com facilidade? Por que será? Foi sem querer? Não. Vamos ver outro? Ajudando. Então, muitas vezes a gente faz, mas fulano, você não tem dinheiro? Não, eu passo um Pix para você. Eu passo um cartão de crédito para você. Eu divido para você. Não é assim? Mas coitadinho, não tem dinheiro, tá? Mas assim, o dinheiro você tá dando para vício. Isso é bom? Não, nem para você, nem para o outro. Então, não. Mas a pessoa vai ficar com raiva de mim. Você vai ter que escolher ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Os dois não podem conviver juntos. Todas as pessoas que estão estudando o Evangelho já devem saber disso. Nós vamos ter o mal para nos testar, não para a gente entrar no mal de novo. Vamos ver mais uma explicação, dando exemplo e omitindo na correção. Então, muitas vezes eu falo, fulano não pode fumar, mas eu fumo escondido. Fulano não pode mentir, mas eu minto. Fulano está roubando não sei quanto, mas eu esqueço aquele troquinho que foi a mais no supermercado, eu embolso. Eu faço as minhas maracutaias para tirar um dinheirinho de alguém. É um roubo do mesmo jeito. Eu estou praticando um vício moral. Então,
Omitimos na correção. Nós somos e devemos ter o critério de nos posicionar falando, olha, você fez errado. Quer continuar? Continua. Eu já te falei que você fez errado. A nossa obrigação é alertar. Alguém vai mudar porque eu falei? Às vezes não. Mas eu vou estar com a minha consciência tranquila. Eu falei. Claro, de uma forma amorosa, de uma forma, numa ocasião oportuna. Não é quebrar pau, porque a gente não está dentro da doutrina para fazer isso. E aí a gente tem mais uma pergunta. Poderia o homem sempre vencer as suas más inclinações? Poderia. Nós, seres humanos, sermos sempre constantes na nossa responsabilidade moral, ética e espiritual. Poderia. Teria condição, mesmo no mundo de provas e expiações? Será que isso é possível? Então vamos ver o que a espiritualidade fala. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 909. Sim, o que lhe falta é vontade. O que lhe falta é comprometimento. O que lhe falta é testemunho. Porque nós já temos ferramentas, nós já temos instrução, nós já temos um cabedal de fenômenos de materialidade que nós já passamos e nós já aprendemos, já vimos determinadas coisas, já passamos por determinadas coisas. Ninguém aqui é ingênuo, nós somos espíritos velhos, então nós podemos. Mas falta vontade em sair do caminho do mal, porque o mal ainda é aplaudido. O mal ainda é divulgado com força total. Resta ver a quantidade de mensagem que a gente recebe no WhatsApp quando é desgraça. Quando é uma frase de Bezerra de Menezes ou Joana de Anjos, um testemunho de uma pessoa que está fazendo um trabalho bonito no bem, a gente não vê essa facilidade de divulgação, não. Então, é o que coloca, basta vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Joana de Anjos vai falar, vontade por si só não cria espíritos livres. Eu tenho uma vontade de ser paciente, tá bom, mas assim, os seus testes de paciência, como é que você está encarando? Então, falta a nossa determinação em querer realmente fazer essa diferença. E é claro, né, nós vamos falar novamente de Joana de Anjos, e ela fala, nunca te permitas a assimilação do vício. Gente, é importante a gente entender que nós estamos familiarizados com vícios há décadas, há séculos, há milênios. Nós não somos espíritos de luzes. A aurora, lá em cima, nós somos espíritos imperfeitos. Temos a luz em nós para brilhar constantemente. Mas ainda utilizamos essa luz pouco. Então, é claro, não dê chance, não dê margem para os vícios crescerem na sua vida. Não dê margem a maldade fazer parte do seu dia a dia. Porque uma vez instalado, é mais difícil a gente combater. É mais complicado a gente combater. É só por hoje. Eu bebo só no final de semana. Eu sou invejosa só quando eu vejo lá na manchete a influenciadora que ganha não sei quantos mil dólares e eu trabalho e ganho só um salário mínimo. Não deixe implantar o mal em vocês, em nós. Porque uma vez implantado, é custoso tirar. Então ela coloca na assimilação do vício, na suposição
de que dele te libertarás quando queira. Muitas vezes a gente vê as pessoas com vícios, principalmente os físicos, falam, não, quando eu quiser eu paro. Mas não é desse jeito. Porque a gente que estuda a doutrina, a gente sabe, atrás de um copo de cerveja não tem só aquela pessoa. Tem a pessoa e um bando de desencarnados. Atrás da maledicência não tem só aquela pessoa que está fazendo maledicência. Tem a pessoa que está fazendo, tem a pessoa que está ouvindo e tem o bando de desencarnados. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. E todas as vezes que eu planto mal, independente de ser no lado material ou no lado espiritual, eu arco com as consequências. Então, hoje, as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas decepções, muitas vezes foram a semente de mal que nós plantamos em outras existências, em outras ocasiões, porque a gente tem uma capacidade enorme de lembrar aquilo que o outro fez que me feriu, mas o que eu fiz para o outro que feriu o outro. Porque se a gente está numa doutrina que acredita em lei de causa e efeito, a gente sempre tem que saber, infelizmente, é cruel, é ruim a gente entender que nós merecemos determinadas situações não tão agradáveis. Porque em algum momento a gente fez por merecer. E uma vez plantado, a colheita vem. Nessa ou nas outras reencarnações. E nós vamos, como eu coloquei no início, nós vamos sempre deixar as bibliografias para estudo, para uma consulta. Nós temos essas bibliografias, nós temos essas bibliografias. Então, tem bastante conteúdo para a gente entender os nossos vícios. Ninguém aqui está imune, mas a gente tem que se prontificar a utilizar esse evangelho do amor para melhorar. Ser espírita não é status. Ser espírita é ser mais responsável, ter mais ação no bem. Gente, muito obrigado, até a próxima. Quem está de carro e vai para o Santa Teresa ou